Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, estamos começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje o nosso convidado é o João Felipe da Mata. Ele é autor brasileiro, nascido em Brasília, mas atualmente ele vive na cidade de Sydney, né, na Austrália, do outro lado do mundo, pelo menos para mim, né, é do outro lado do mundo. Estamos com um fuso horário bem diferente aqui, mas conseguimos marcar esse papo. E além da Austrália, já morou em diversos países, como Eslovênia, Itália, Emirados Árabes Unidos, China e Sri Lanka. E, naturalmente, todas as vivências em outros países não tão visitados por brasileiros a turismo, que morar nesses países, esse rico conhecimento cultural, naturalmente reflete na sua parte criativa e literária. Vai ser um dos pontos que conversaremos aqui hoje. O João, ele é formado em Direito, também já estudou cinema e, na verdade, ele sempre soube que sua paixão é escrita. E seu romance de estreia, Filho da Mãe, aborda temas profundos como a vida no exterior, como eu disse, as diferenças culturais, a solidão e também pertencimento. Hoje nós vamos dar foco, como eu disse, nessas experiências culturais, mas muito também do livro, seu romance de estreia, né, os desafios de escrever um livro, a sua jornada, enfim. João, seja muito bem-vindo ao podcast, como você está? Tudo bem? Olá, Juliano, obrigado pelo convite, é tão bom estar aqui conversando com você e ouvindo até um pouco esse sotaque, assim, que para mim me faz sentir tão em casa, porque a minha família é de Minas Gerais. Ah, que legal. E é engraçado que, morando fora, né, então assim, eu fiquei 12 anos seguidos, assim, no exterior, obviamente o sotaque vai mudando um pouco, né? Com certeza. Porque com quem a gente fala em português, para mim, basicamente, são as pessoas do meu escritório. Sim. Né? Então aí vai depender de onde essas pessoas são para eu receber aqueles sotaques e isso acaba influenciando no meu. E eu fico muito feliz quando alguém com quem eu converso identifica alguma coisa de sotaque de Minas Gerais e fala: você é de Minas Gerais? Eu falo: não sou, eu sou de Brasília, uma na raiz. verdade. Eu sou de Brasília, na verdade, então eu tenho um sotaque que eu acho que reflete a cidade onde eu nasci e cresci, com certeza, e o sotaque de Brasília às vezes é difícil de você identificar, talvez ele esteja ainda em formação, é uma cidade muito nova. Porque ele é uma junção de várias culturas, né? Brasília, com certeza, mas reflete também um pouquinho da influência que a gente recebe da família, né? Eu brinco, eu não tenho filhos ainda, né? E eu falo sempre com meu irmão, que tem filho, que o filho dele é realmente uma geração de Brasília, porque ele tem já o pai de Brasília também, né? Sim. Os meus pais não são de Brasília, né? Não deu tempo ainda. Eu tenho uma experiência parecida, que eu morei 2 anos no Pará, e o Pará teve uma expansão mais urbana ali a partir da década de 70, com a mineração de ouro, né? A gente tem toda aquela questão da extração ali da Serra Pelada e tudo mais. Então, a primeira geração, quando eu morei lá, eu morei em Altamira, de altamirenses, tem hoje seus 35, 40 anos, que nasceu e que tinham os pais, né, nascidos ou que foram muito cedo ali para o Pará. Então, era muito esse mix cultural e estavam formando as primeiras gerações ali. Brasília um pouco antes, década de 50 ali, que foi a criação, formação, mas é muito novo ainda, é muito recente. É muito novo. Uma questão de criação, de cultura, e a gente tem o mix, você falou de sotaques, né, então é uma mistura de um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e aí você forma uma nova cultura, né, e até aproveitando esse gancho, né, João, até falei aqui na introdução, você morou em vários países, naturalmente você absorve muito a cultura de diversos países. A gente também tem não só culturas próximas nossa, que é muito da europeia, da portuguesa, até um pouco da norte-americana, mas você está em países da Ásia, por exemplo, né, e da Oceania, que é um mundo completamente diferente, né? Como que isso ajudou, moldou, e até certo ponto a gente tem o João artístico ali por conta dessas heranças culturais que você foi absorvendo? Tem muito disso mesmo ou não tem muito?
ajuda um pouco, assim? Eu acho que, inclusive, é o que mais me interessa nessa vida de morar no exterior, né? Eu sou Sim. realmente curioso, eu gosto bastante de explorar e conhecer essas diferenças. Obviamente, né, quer dizer, esse processo de morar fora, ele exige uma capacidade alta de adaptação, né? Então, Sim. como você falou, a gente chega em algumas culturas que são parecidas com as nossas, né? Quando eu morei na Itália, era Uhum. tudo muito parecido, não é? Até a Até própria culturas, língua, né? até a própria língua, quer dizer, então, foi uma coisa fácil de aprender italiano, né? Quer dizer, em 3 meses você está entendendo absolutamente tudo. Basta assistir televisão, conversar com as pessoas na rua, você entende completamente tudo, né? Até uma diferença extrema como era na China, que eu me sentia Uhum. verdadeiramente morando em outro planeta. E isso eu estou falando de morar em Xangai, que é uma cidade com Uhum. 25 milhões de pessoas, com 200 mil estrangeiros. Então, Sim. quer dizer, uma cidade muito grande, com trânsito, 200 mil residentes estrangeiros, né, mas com trânsito de estrangeiros muito grande, porque é o coração, eu acho que financeiro mas então tem até essa experiência extrema, né, de diferença cultural, como era, Uhum. eu dizia, na China, né, mesmo morando em Xangai, uma cidade com 25 milhões de pessoas, com um trânsito muito grande de estrangeiros, porque Sim. Xangai acho que é o coração financeiro da China, muito embora não seja a capital, né, é onde muita coisa acontece, acho que as principais Uhum. transações econômicas acontecem, apesar da China ter vários centros, né, mesmo assim, a minha sensação era de estar em outro planeta, né, quer dizer, e se eu viajasse pelo interior da China, ainda mais, porque em Xangai você sobrevive sem falar Sim. mandarim, né, falando inglês e transitando ali nos espaços que as pessoas estão mais acostumadas com um estrangeiro, mas aprender um pouco de mandarim facilita muito a vida. Sim. Agora, viajando no interior da China, muitas vezes nem mandarim adianta, porque São cada lugar muitas também tem a comunicações sua locais, né? língua, dialeto, exatamente. E nem sempre as pessoas, especialmente mais velhas, vão falar mandarim. Agora, quer dizer, então tem esse esforço de adaptação, mas tem a parte de Uhum. aprendizado, que é o que Uhum. mais me interessa, assim, é o que mais me diverte, né? E às vezes são coisas pequenas. Eu sempre falo que quando eu cheguei em Abu Dhabi, por exemplo, Uhum. parecia tudo muito preto e branco para mim, porque Uhum. a população local, os homens se vestem de branco, né, com aquela roupa que eles chamam de candora, e as mulheres se vestem normalmente de preto, né, com o que eles chamam lá na região de abaya. Mas aos poucos eu fui conseguindo ver que na verdade tinha várias outras cores ali, né, no lugar. Então tem esse tipo de aprendizado, mas sei lá, tem, por exemplo, eu lembro que, para mim, teve um impacto muito grande trabalhar de domingo a quinta-feira. Uhum. A semana era uma coisa tão óbvia para mim. Segunda a sexta eu trabalho, sábado e domingo eu faço outras coisas, me Descanso. divirto e tal. Aham. E mudar aquilo, né, tem um Sim. impacto grande, na verdade, na forma de ver coisas básicas, assim, até. Aham. E tudo isso, né, então, assim, eu posso falar de vários outros exemplos, mas tudo isso eu acho que formou material Uhum. pro escritor, né, que tinha dentro de mim, que sempre existiu dentro de mim, e trouxe histórias que eu quis contar. Então, Uhum. o livro, esse meu primeiro livro, Filho da Mãe, ele tem uma linha condutora, tem um enredo principal, mas, evidentemente, essas experiências no exterior aparecem ali, enfim, o Sim. tempo inteiro. E Filho da Mãe é um nome, né, que ele traz um certo impacto. Acaba que, né, se a gente for traduzir isso para outras línguas, é o filho de uma mãe, tal, tá tudo bem. Mas aqui é um palavrão, né? Aqui Exato. pode usar por diversas formas, né? Qual que foi o intuito, né, de colocar qual que é o porquê de Filho da Mãe, o título do livro? Então, é interessante que a gente conversou muito, depois que o livro estava pronto, já com a editora e a revisora, a gente conversou muito sobre o título. Afinal de contas, qual que era a intenção de utilizar, ou se a gente ia manter esse título justamente por causa desse impacto que pode ser um pouco negativo, inclusive, né? Como assim, Sim. filho da mãe, né?
mas o título ele tem relação profunda com a história, pelo menos, né? Conversando com leitores a gente já identificou outras, mas pelo menos duas principais, né? Como você disse, filho da mãe, a gente usa muitas vezes para substituir um palavrão, né? Para deixar de dizer outra coisa, a gente diz filho da mãe. E o personagem central, que se chama João Paulo, ele tem dificuldade de dizer o que ele pensa. Tanto que no livro a gente vai ver de forma até graficamente marcada assim a diferença de coisas que ele diz e coisas que ele gostaria de ter dito. Então ele é, por exemplo, uma pessoa que diria filho da mãe para não dizer um outro palavrão, né? Para dizer o palavrão mesmo é mais forte. Então esse é um sentido que faz que conecta bem a história e o personagem. O outro sentido se refere a um questionamento, acho que central, da história e do nosso personagem principal, que é sobre maternidade. O João, ele vai se perguntar em algum momento quem é minha mãe, né? E aqui a gente não está falando do ponto de vista biológico, né? A gente está falando do ponto de vista emotivo, sentimental, e aqui eu acho que entra um componente bastante brasileiro da história, porque o João ele cresceu numa família de classe média alta, em que ele teve o privilégio de ser cuidado também por uma babá. Então ele tinha uma babá. Sim. E enfim, na percepção que ele vai ter, voltando um pouco para rever a vida dele na infância, ele vai identificar que a relação dele com a mãe era muito distante e a relação dele com a babá era muito próxima. E aí ele pergunta, né? Mas então quem de fato, né, é a minha mãe? E por isso o título Filho da Mãe. Eu já colhi reações diferentes assim dos leitores, o que é muito legal, porque a história ela ganha vida própria, né? Sim. E eu gostei muito de gente que disse assim, eu acho que o João Paulo que é o verdadeiro filho da mãe. Então que ele merecia... Dá várias interpretações, né, sobre o filho da mãe. E esse questionamento sobre o papel de mãe, né, igual você falou, mãe biológica, ele sabe quem é a mãe dele biológica, mas o que é de fato ser mãe, né? O que compreende ser mãe? Não é só parir a criança, né? Muito além disso, né? Então, é correto, assim, afirmar que o livro, ele é meio que a jornada ali, né, do João Paulo, sobre a vida dele, os questionamentos, sobre vivências, e causa uma reflexão no leitor também? É mais ou menos por aí? Eu acho que sim. Inclusive, eu busquei construir esse questionamento de forma gradual, para que o próprio leitor percorresse com o protagonista esse percurso que culmina no questionamento. Então, são pequenas sensações, pequenas lembranças, né? Acontecimentos no presente também, de quando ele está contando a história, que vão se juntando, né? Fragmentos que vão se juntando e vão formando esse questionamento dentro do nosso personagem principal. E eu quis que o leitor pudesse, junto com o protagonista, viver a formação desse questionamento dentro dele. Porque às vezes, né, acho que até um pouco uma das razões pelas quais muita gente faz terapia, né? Eu faço terapia, adoro fazer terapia, é a gente identificar de certa maneira, questionamentos que às vezes parecem até simples, mas que a gente vê as peças e não consegue ver a junção. Às vezes você não consegue juntar aquelas peças. Então, tem um pouco desse processo dele conseguir colocar tudo junto e perceber essa pergunta. Sim. E a ideia de escrever um livro surgiu quando assim? Porque tem vários motivos, né? Tem pessoas que não aguentam só ler, quer criar a própria história. Tem outras pessoas que a escrita está dentro do trabalho, né? Igual eu falei que você é formado em Direito, então, naturalmente, pessoa que lê muito, que de repente escreve muito também. Então, qual que foi essa inspiração? Claro que uma escrita técnica, a gente trabalha muito diferente, mas de onde que surgiu a ideia, né, para escrever? Tá. Eu digo sempre assim que se me perguntassem, vamos supor que qualquer trabalho paga
o mesmo salário, exatamente o mesmo salário, o que você gostaria de fazer? Eu sempre gostei de fazer esse exercício comigo e com os meus amigos também. E a minha resposta sempre foi escrever. Então, assim, eu sempre soube que eu queria escrever. Mas no meu desenvolvimento como pessoa e, né, também explorando a escrita, apesar de ter participado lá na adolescência e de concursos literários, eu acho que eu demorei a encontrar a minha voz. Eu demorei a encontrar o meu modo de escrever, né? Então, apesar de saber que eu sempre queria escrever, queria ser escritor, eu demorei a começar. Eu comecei quando eu identifiquei a minha voz e quando as histórias se formaram dentro de mim. Existe, para mim, eu acho que também uma outra razão importante, né? Eu sou também leitor, eu gosto muito de ler. Me sinto à vontade com livros, gosto da companhia, né, dos personagens, gosto do processo de pensar as histórias que acontecem quando a gente interage com o livro, né? A verdade é que eu vou ler um livro, você vai ler o mesmo livro e a gente vai ler histórias diferentes, né? Exatamente. Depende muito do momento que você está passando, dependendo do tipo de leitura, né? Você interpreta cada personagem, o envolvimento que você tem com a história. É muito único, né? Com certeza, exatamente como você disse, eu acho que tem um momento mesmo, né? Eu posso ler o mesmo livro em momentos diferentes e ler histórias diferentes, porque vai depender do que eu esteja vivendo na minha própria vida para eu me conectar mais ou menos com certos aspectos, certos momentos da história que eu estou lendo. Então, como leitor, eu me lembro, né, na minha adolescência, ou ainda um pouco antes da minha infância, assim, eu comecei a ler por imitação, basicamente, porque meu avô lia muito. Ele tinha coleção grande de livros, assim, e parecia ser era parte, né, cotidiana da vida dele. E eu acho que eu comecei por imitação, assim, mas eu me frustrava por não encontrar histórias que tivessem ressonância com o meu processo de crescimento. Então eu queria encontrar personagens que vivessem o questionamento, eu sou gay? Porque eu vivi esse questionamento, né? Sim. E eu não encontrava. Hoje em dia tem muita coisa, ainda bem, né? Hoje em dia tem muito livro, tem muito filme, tem muita série, mas naquela época não tinha. Não era tão fácil de Conseguir se achar. conectar com o protagonista, com os dramas, as vivências dele dentro de uma história. Talvez era muito distante, né? Você não conseguia muito. Tipo assim, nossa, aqui parece comigo, né? Não tem, né? Não tem. E você vê que a literatura ela tem esse potencial fantástico de contar histórias muito locais, às vezes. Então, eu posso ler sobre o que está acontecendo, né? Sobre uma história específica que aconteceu no interior da China, né? Para falar da China. Ou que aconteceu até em outro planeta, né? Se for uma ficção. Isso, então, quer dizer, uma coisa que vai ser completamente fora da minha realidade, mas que vai trazer histórias de desenvolvimento do personagem com as quais eu possa me identificar, né? Porque pode ser uma experiência de solidão, né? Que o livro retrata de uma pessoa que mora em um outro planeta, sozinha, né? Quer dizer, e isso permite uma identificação do leitor com a obra. Então, nesse particular, eu não conseguia encontrar e eu me sentia frustrado. E eu acho que eu cresci com essa vontade de poder contribuir para esse universo de livros e de histórias que trouxesse, então, no caso, um personagem central gay, né, vivendo o que ele tivesse que viver, né? Quer dizer, eu acho que todos nós temos histórias para contar e fico muito feliz que a gente esteja vivendo um momento em que outras vozes podem também aparecer e se somar, né? Esse universo literário. Acho que não precisa assim nem perguntar o quanto é importante essa representatividade cada vez mais de histórias diversas, plurais, né? Porque eu acho que até a literatura atual, né, independente, qualquer um pode escrever sobre o que quiser e sem necessariamente passar por um crivo, né, de uma editora. A pessoa pode publicar, fazer uma autopublicação, enfim. E é um objetivo seu também, além da história em si da pessoa, se apaixonar pelo João Paulo, pela história, é você conseguir, não sei se a palavra certa é ajudar, mas dar pelo menos um carinho ali para pessoas que têm hoje um questionamento parecido que você teve no passado,
tipo, quem eu sou, né? Porque de repente, encontrando um João Paulo ali, falou assim, olha, tem outras pessoas, mesmo que de uma ficção, que são assim. Então, enfim, é uma forma de você ser um amigo próximo ali, mais distante, né, do leitor. Ajuda nesse ponto também? Eu acho que, sem dúvida, assim, né? Eu me lembro, por exemplo, da minha felicidade quando lá atrás, não era um livro, era uma série, mas a gente tá falando de histórias também, lá atrás assistindo Dawson's Creek, já mais pra frente, né, no desenvolvimento da história, apareceu um personagem gay. Para mim foi importantíssimo, né, ver a minha história contada ali, né, de alguma forma. Então, se o meu livro puder encontrar um leitor que seja para quem ela possa contribuir dessa forma, como você dizia, acho que isso seria fantástico, assim. Eu acho que é um outro potencial, um outro poder muito grande da literatura, que é falar naquela intimidade com alguém. O momento da leitura é o momento em que a gente está em silêncio, né? Que a gente está aberto a escutar. Então, o livro ele tem esse poder de chegar, né, talvez numa estrutura muito íntima do leitor. Sim. O livro ele tem esse poder, você fica nesse momento íntimo com o escritor, às vezes por semanas, dependendo do seu ritmo de leitura, Exato. Do tamanho do livro, a distância, né? Porque não tem uma conexão saudade física. Depois, não sente? E assim, aí tem livros assim que você vai lendo, você gostou desse livro, aí você vai ler outro livro do autor. Aí você lê outro, se tiver várias obras. Então, você cria uma conexão ali que, às vezes, o leitor, o escritor nem vai saber que você existe ali, mas o livro tem esse poder, né? Mas acaba que, assim, hoje com redes sociais e tudo, né? Todo esse trabalho, igual a gente está fazendo aqui com podcast, de divulgação, acaba que dá para encurtar esse caminho, né? Essa distância entre autor e escritor, que também é muito legal, né? A gente sente que é real, né? Que essa pessoa existe, né? Muitas vezes a gente não vê nem a cara do autor, né? Às vezes nem mostra nas orelhas, enfim. Mas acho que é um objetivo... Eu procuro também no Instagram, atrás, né? Sim, Interajo também com os autores que eu gosto, né? Eu lembro que quando eu já tinha terminado de escrever eu estava escrevendo meu segundo livro, na verdade, quando eu comecei a ler um autor francês que é publicado no Brasil também, que se chama Edouard Louis, que faz um pouco autoficção também, um pouco não, ele faz autoficção, mas eu digo um pouco porque eu acho que o meu livro é um pouco autoficção. E aí eu fiquei muito curioso para falar com ele, assim, e encontrei ele no Instagram, escrevi para ele, troquei algumas mensagens, né? Esse tipo de contato também é muito legal, né? Sim, a gente quebra um monte de barreira, um monte de verdades que antes existiam, né? Que colocava o escritor num patamar, né? Era inalcançável, era quase que um semideus ali, mas a gente quebra muitas barreiras, né? E aí é legal também que eu vejo um movimento cada vez maior, por exemplo, dos escritores indo nas escolas falar com os alunos sobre um livro que o professor recomendou a leitura. Algo que, de repente, um tempo atrás era muito difícil, né? Fantástico isso. Né? Isso é ótimo, isso você fomenta a leitura, você fomenta, inclusive, né, formação de novos escritores. Ele é pessoa na escola e não sabe o que vai fazer da vida, né? De repente começa a desenvolver ali. Eu acho que a democratização assim, da literatura, acho que está avançando cada vez mais, isso é muito importante, né? E acaba que ajuda o escritor também, porque você escuta o calor ali do leitor, o que ele está sentindo, como que o livro foi para ele. Então, acho que é uma ajuda dos dois lados, né? Eu vivi uma experiência de alguma forma parecida, que foi quando a gente fez uma leitura coletiva. E aí eu me reuni virtualmente, porque eu estou longe, com leitores, e eu gostei muito da experiência, porque, obviamente, né, a história que a gente coloca no papel, ela acontece primeiro dentro da gente, né? Não sei se no coração, na cabeça, ou em algum lugar entre os dois, mas ela acontece dentro da gente. Então, eu sei o que eu quero dizer com a história, eu sei qual é a história, né, dentro de mim. Mas depois que você coloca no papel, essa história existe por si só. Então, conversando com leitores, né, eles faziam algumas perguntas ou diziam algumas coisas que me surpreendiam muitas vezes. É muito gostoso isso, né? Dá um certo friozinho na barriga, né? Porque com certeza. A gente não sabe se vocês vão gostar ou não, né? Ainda tem isso, né?
que eu acho que é a vulnerabilidade, né, com a qual a gente tem que lidar, uma vez que você tem um livro publicado, né? Mas eu costumo falar que, né, eu não tenho filho, você também falou que não tem filhos, mas deve ser uma sensação assim, o filho ficou maior de idade e tá saindo de casa. Você não tem mais controle nenhum sobre ele, né? Então, assim, a partir do momento que você publica um livro, cara, não adianta, as pessoas vão ler, vão gostar, não vão gostar, vão criticar, vão elogiar, e não cabe a gente controlar isso, tá no mundo, né? A gente fez o nosso papel. Tem que conseguir olhar de uma forma objetiva, né? Sim. O que às vezes é difícil, porque evidentemente no processo de criação do livro, né, da passagem daqui de dentro para o papel, a gente mantém alguma conexão forte, né, com aquela história. Acho que é impossível você se desconectar completamente. Mas eu me surpreendo às vezes ainda quando eu pego o livro e olho alguma passagem e falo, engraçado, fui eu que escrevi isso aqui. Tem coisa que já se distanciou tanto de mim que às vezes eu não me lembro. E tem outras passagens que não. Aconteceu comigo de, às vezes, algum leitor tá lendo e compartilha uma página, às vezes tá lendo o livro, o Kindle, assim, e me marca. Eu leio e falo, será que foi eu mesmo que escrevi isso? Não tô lembrado de qual livro que é. Me marcou, deve ser, né? Então, mas isso é... Eu tô vendo aqui, João, tô com a página da Amazon aberta, né, com o livro. Aqui ele foi publicado ano passado, 2023. Isso. E então já tem um certo tempo ali, né, de publicação, tem um bom número ali de avaliações, e você até comentou de um segundo livro, né? Já tá nesse processo de um segundo livro, qual que é? Você pode falar, não pode? Porque eu sou assim, publico um, já quero fazer outro, né? Então, você sabe que para mim aconteceu, eu escrevi o primeiro livro, e aí no meu processo eu preparei um primeiro rascunho, assim, muito geral ainda, mas que tinha o começo e o fim da história. E aí eu mandei isso para uma revisora, né, para uma leitura crítica, que me retornou com sugestões, e a partir daí eu fui abrindo os capítulos, assim, né, e porque a história estava já acontecendo aqui dentro, eu precisava traduzi-la no papel, e tinha o começo e o final, então eu precisava ir abrindo, assim, os capítulos, o meio do livro, né. Fiz isso, tudo bem, terminei. Fiz a segunda leitura crítica, ok, tá pronto para publicação, vamos começar esse processo de procurar editora, de participar de edital, concurso, não sei o quê. Nesse meio tempo, eu não sabia muito bem o que fazer, né? E o que eu gosto, e você vai entender isso perfeitamente, o que eu gosto é escrever. Então eu falei, vou escrever outro, Sim, um já está concluído, já não está na minha mão mais, né? Não está mais, exatamente não está mais, porque aí, é claro que você vai participar da discussão, como vai ser a capa, né, que cor que vai ser, e tá tudo muito, muito bem, é muito legal também, né, essa etapa, mas eu não estava escrevendo, e eu queria escrever, então eu sentei e escrevi outro. E agora que, como você falou, né, o livro ele foi lançado ano passado, mas coincidiu com a minha mudança para a Austrália, então eu não pude participar de muita coisa. A gente retomou, né, mais recentemente, acho que um esforço de divulgação do livro, que eu estou curtindo muito, está sendo muito legal. Mas assim que terminar essa etapa de divulgação, eu quero partir para a publicação do segundo. É o mesmo personagem, né? Então, eu quis, e eu falei lá atrás, né, de autoficção, eu quis criar um personagem que fosse parecido comigo, que fosse muito próximo de mim, mas não sou eu. Eu posso aparecer nesse personagem, nos outros personagens, ou mais do que tudo, acho que na ótica que a história é contada, né? Mas eu quis criar esse personagem que me permitisse contar histórias que eu vivi, ou que eu ouvi, ou que eu gostaria de ter vivido. Enfim, então, esse segundo livro tem o mesmo personagem, vivendo, acho que, outro momento, né, da vida dele. E é isso que é a minha próxima etapa, então, trabalhar na preparação para a publicação desse livro. Que legal. E depois a gente tem a primeira experiência aí que dá certo, né? Dá vontade de viver tudo de novo, né? Então, não só da escrita, que escrever é a melhor parte, mas, igual você falou, a preparação, a capa, quando chega a capa, assim, é sempre uma surpresa. Pegar o livro em mãos ali, né? A primeira versão e tudo. É tudo muito maravilhoso, né? Então, a gente sempre quer viver isso, né? Então, talvez por isso que a gente até se motiva a escrever, porque se não escrever, não tem o livro, né? Então, fica nesse ciclo, né? É um ciclo muito interessante, né? Como você falou, assim, tem
primeiro tem esse momento mais, não sei se mais solitário, assim, né? Mas mais individual mesmo, em que você tem que escrever o livro, né? Então, que eu adoro, assim, eu não sei como é o seu processo, mas eu lembro que quando eu estava escrevendo, eu ia sempre para um café, então tinha lá. Sim. Eu não gosto de café, eu gosto de chá, mas eu comprava meu chá, tomava meu chá e tal, né? E curtia bastante aquele processo de escrever e reescrever. Você escreve e reescreve, né? Escreve até que você decide parar. Você fala, não, Sim, tá, tem que parar para não, senão estraga a história, né? Chega num ponto. tem que parar, tem que parar. Eu acredito muito naquela frase, escrever é reescrever, porque escrever, reescrever, mas escrever também é decidir parar, né? Você tem que decidir, Exatamente. aqui, parou, né? E aí depois tem esses outros momentos de troca, né, que são muito legais, troca primeiro com o parecerista, o leitor crítico, enfim, editora, revisão e tal, capista, tudo isso. Esse diálogo é também legal, mas ele não impede que outra história comece a se formar dentro de Sim, você. em paralelo, né? Não, nada impede. Até porque, nesse momento, quem tem um grande trabalho são eles, né? A gente tá só aqui esperando para aprovar. Então a gente fica, além da ansiedade ali de cadê? Me dá o material aí, pô, vou ocupar esse tempo escrevendo, né? E a vida continua, né? Quer dizer, a gente todos os dias, né? Eu acho que escritor é muito também um observador do mundo ao redor, né? E tem coisa acontecendo o tempo inteiro, né? Que dá Qualquer vontade momento você de pode falar a ter uma respeito. ideia, pode, ainda mais, né? Os seus livros retratam muito experiências, né? Então, a todo momento você está suscetível a passar por situações ou acontecimentos que vão virar uma cena, podem virar uma nova história. Então, o escritor tem muito esse olhar, né? Tem muito esse olhar atento ao cotidiano, né? O que está acontecendo. E, João, você tem esse segundo livro, e aí, pelo que você, né, conversou tudo aqui hoje, parece que é uma ideia sempre estar escrevendo, publicando, e daqui para frente, né? Então, Filho da Mãe foi apenas o primeiro de uma série de livros, viver escrevendo. Sem dúvida. O meu objetivo, né, realmente continuar escrevendo. Como eu te disse, eu gosto muito disso, então é uma atividade que, como qualquer outra, exige dedicação, né? Exige esse tempo de trabalho, mas que me dá muito prazer. Então, eu sei que vai ser isso daqui para frente. Eu consigo me ver, né, fazendo vários outros. Então, é claro que o segundo está escrito, mas eu já estou escrevendo outro. É assim que funciona. Às vezes vai tendo vários escritos ali, e depois o desafio é, o que eu faço com esse tanto de coisa? Como que eu vou juntar isso aqui, né? Então, isso é muito legal, porque eu uso muito a escrita também como um momento de jorrar ali criatividade, né? Algo fora ali de ambiente de trabalho. Então, ajuda a relaxar, a desestressar, e no final a gente já tem um livro ali, no final das contas, né? Então, isso é muito bom. Bom, João, a gente chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, e quem ficou interessado em Filho da Mãe, eu citei aqui na Amazon, que eu estou no site da Amazon, tem disponível tanto para Kindle quanto capa comum. Tem algum outro canal onde as pessoas podem conhecer mais sobre você, sobre o livro? Falei pra gente. Como você disse, de fato, né, o livro está disponível na Amazon, também está disponível no site da editora, que se chama Much, M-U-C-H. Quem quiser saber um pouquinho mais de mim, do livro, de outras pequenas histórias que eu conto e compartilho, pode visitar o meu perfil no Instagram, J. Felipe da Mata. Felipe se escreve com 2 Is no começo, né? Felipe. Isso, então J. Felipe da Mata. E interagir, né, com as histórias ou comigo mesmo ali no Instagram. Isso, então todo mundo está escutando aqui, vamos lá seguir o João no Instagram, compra o livro dele também, tem na Amazon, pronto, entrega em capa comum também, né, obviamente instantaneamente no Kindle. E João, espero que você tenha gostado, adorei o papo, bom conhecer, e que você tenha cada vez mais viagens, experiências para nos entregar livros no futuro. Juliano, obrigado, a conversa foi realmente muito boa, gostei bastante de participar, e quando quiser a gente conversa mais. Combinado. Então, vou falar um bom dia para você, né? Ter um bom dia, que aí já tá de manhã já, né? Até mais, então. Valeu. Até logo. Tchau.